Que Deus abençoe e ilumine o seu domingo de Ramos em família. Hoje é o dia de nós buscarmos a entrada triunfal de Jesus em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Assim como aconteceu com a senhora Elisa, que passou um muito mau bocado com o seu filho. Mas, a partir do momento que Jesus entrou na vida dela e na família, na casa, no filho mais precisamente, Jesus triunfou e ali também o amor triunfou, a paz triunfou, a libertação triunfou, a saúde triunfou, a luz triunfou sobre as trevas. Meu filho, de um dia para o outro, deixou de ir à escola, não conseguia ir à escola, e eu achei aquilo muito estranho, porque ele era um miúdo, um jovem muito alegre, muito bem disposto, muito sorridente, e de repente, de um dia para o outro, ele começou a fechar-se e nem sequer conseguia ir à escola. Quando isso aconteceu, ele tinha 15 anos. E para mim foi muito difícil, porque eu não estava a entender. De um momento para o outro ele deixa de ir à escola, ele que tinha boas notas, era bom aluno, tinha colegas, tinha amigos, era desportista. Eu creio que foi por causa da minha separação do pai, do meu marido. Na altura, procurei a diretora de turma, perguntei se tinha acontecido algum problema na escola, se tinha havido uma situação que lhes estivesse a colocar medo, qualquer coisa que lhes estivesse a impedir de ir à escola. Mas ela não tinha conhecimento e achava também muito estranho, porque ele era muito amigo de todos, toda a gente gostava muito dele, ele era um dos principais do clube de futebol, do grupo de futebol. Na altura, então, foi-me aconselhado pela diretora da escola a ir à psicóloga, e a psicóloga ficou a conversar com ele durante 1 hora, mais ou menos. Foi quando ela chamou-me e disse que o caso dele já estava muito avançado e tinha que ir ao psiquiatra. Passou-lhe uma medicação fortíssima de 19 comprimidos por dia. Ele já estava mal, já não conseguia ir à escola, já não conseguia conversar com as pessoas, começou a isolar-se, já não conseguia estar no meio da multidão. Aqueles comprimidos fizeram com que ele ficasse ainda mais debilitado, porque ele passou a dormir praticamente 24 horas por dia. Eu tinha que o acordar para lhe dar a medicação seguinte, a dose seguinte, então ficou muito inchado. A pressão não melhorou, o tratamento não surtiu efeito, foi piorando cada vez mais, a ponto de ele tentar o suicídio. Ele já não queria viver, já não queria conviver com ninguém, ele queria morrer. Então um dia atirou-se do 3º andar. Que ele achava que para ele que já não havia solução. Então a solução seria a morte. Ele foi internado, portanto, nessa tentativa, obviamente, foi internado na psiquiatria. Ficou internado algum tempo. Foi como foi dito na altura, quando ele tentou o suicídio, eu cheguei ao hospital e a médica disse-me que nestes casos, os doentes tentam sempre, novamente, até conseguir o seu intento, que era morrer. Eu sofria muito, era um sofrimento muito grande, porque eu via outros jovens, colegas dele inclusive, a caminharem na vida e o meu não. O meu estava em casa, estava parado e não havia forma dele voltar à vida normal. Parecia que não tinha reação. Ele fazia aquilo que eu mandava fazer.
Eu na rua, por exemplo, ele andava atrás de mim, ele não caminhava ao meu lado. Parecia uma sombra, ele não falava, ele não se comunicava. Eu falava com ele, ele respondia com acenar da cabeça, não respondia com a voz. Durante 5 anos, ele tomou medicação. Quando ele tentou o suicídio, ele estava a fazer a medicação. Que eu tinha fé que o meu filho ia ficar curado. E eu não aceitava aquela situação. Eu não aceitava ver o meu filho dentro de mim. Eu não aceitava que o meu filho fosse viver assim o resto da vida. Então, eu fazia as minhas orações. Eu disse à médica, ele nunca mais vai tentar. Porque eu tinha a certeza absoluta que ele ia ficar curado. Eu fazia as minhas orações, inclusive, eu dava-lhe a medicação e eu percebia que não surtia efeito, ele até piorava. E eu fazia uma oração e ele ficava mais calmo. Então eu fui percebendo que a medicação não estava a fazer efeito, mas que a minha oração estava a fazer efeito. Então foi quando eu optei por fazer simplesmente oração. O sistema urinário dele estava a ser afetado por causa da medicação, então houve necessidade de suspender. Eu tinha a certeza, dentro de mim, eu tinha a certeza que Deus ia curá-lo. Inclusive, quando um dos médicos me disse que as células do cérebro tinham morrido, eu saí à rua, olhei para o céu e disse: Jesus, o Senhor curou todas as células do corpo de Lázaro, então ressuscita também as células do cérebro do meu filho. Porque a minha fé era muito grande em Jesus. Ele é perfeitamente normal, ele inclusive frequentou um curso de contabilidade, técnico de contabilidade. Hoje trabalha na área imobiliária. É uma pessoa perfeitamente normal. Ele tem consciência que foi Jesus que o curou. Ele tem essa consciência. Quando nosso Senhor entra, não tem como ficar igual. O mal tem que sair. Foi o que aconteceu com esta senhora, com o seu filho. Deus mudou, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. O que ela passou com o seu filho, a tentativa de suicídio, a depressão, a cabeça virou, mas virou para pior. Mas quando a luz entrou, quando Jesus entrou, o seu filho se libertou. E outrora, aquele filho que lhe dava dor de cabeça, motivos para lágrimas, hoje é um homem que lhe dá alegrias, é um filho que lhe dá satisfação. É isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que Deus quer fazer na sua família. Ele quer entrar, Ele quer arranjar, Ele quer reconstruir, Ele quer reabilitar aquilo que a doença destruiu, aquilo que os vícios deitou abaixo, aquilo que a mágoa, o ressentimento, o ódio, a separação, a infidelidade destruiu. O amor de Deus quer levantar. Então ainda hoje, prepara o seu ramo, traga para ser ungido, consagrado neste domingo de Ramos. E quando você leva este ramo para a sua casa, e ali você entrará o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Hoje é o primeiro dia da Semana Santa, domingo de Ramos. Traga também as fotos da sua família para nós orarmos, apresentarmos a Deus. Temos às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 3 da tarde e também às 6 horas da tarde. Aqui no nosso cenáculo,
do Espírito Santo no Funchal, na rua Dr. Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos bombeiros sapadores. Qualquer informação ou pedido de ajuda, uma oração, um desabafo, um conselho, você pode ligar também ao SOS espiritual. Você que está gemendo, sofrendo, não sabe ou não tem com quem falar, pois bem, há um atendente preparado para lhe receber. 21 836 8008. O Domingo de Ramos celebra o dia da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Com ramos nas mãos e lançando as vestes, a multidão abria caminho para o Filho de Deus entrar na cidade. Infelizmente, neste período, muitos têm visto entrar nas suas casas a miséria, o desemprego, as brigas constantes e tantos outros problemas. Neste Domingo de Ramos, iremos determinar que a paz, a união e a proteção entrem na sua casa. Será a entrada triunfal do Senhor Jesus no seu lar. Prepare um ramo e traga-o neste domingo, 10 de abril. Domingo de Ramos, às 9h30. No Cenáculo do Espírito Santo no Porto, Rua Egas Muniz, 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. No Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero 151, perto do Centro de Emprego. Ou num templo de Universal mais perto de si. O meu sofrimento começou após a morte da minha mãe, na infância. Era uma criança muito triste, chorava muito, não era sociável com as pessoas, ficava muito isolada. O meu relacionamento com a minha madrasta não era muito bom. Então as coisas foram piorando. Na adolescência começaram a piorar ainda porque o meu pai não me entendia, eu achava que as pessoas não me entendiam e às vezes nem eu me entendia. Havia uma tristeza muito grande dentro de mim e aos 17 anos, por me sentir tão triste, por achar que o meu pai não gostava de mim, por me sentir rejeitada por ele, tentei o suicídio. Então o tempo foi passando e eu achei que se casasse, comecei a namorar, as coisas não iam muito bem, mas eu mesmo assim acabei por me casar. Mas esse relacionamento não deu certo, ao contrário. Durante um tempinho até que as coisas correram mais ou menos, mas depois pioraram, depois tive os meus filhos, as coisas também foram piorando e ao ponto de eu achar que era preferível morrer. Mas a existência dos meus filhos fazia com que eu pensasse que eles precisavam de mim, então era melhor eu, não ter atitude nenhuma, mas várias vezes pensei até. Comecei a ter dores de cabeça muito fortes. Também houve uma época em que tomei antidepressivos, mas não resultou e eu deixei de tomar. Trabalhava 15 horas e dormia 3 horas. Não conseguia dormir mais que isso. Foi aí que então foi o meu fundo do poço mesmo. Senti como se estivesse louca. Eu sentia como se estivesse louca, porque era uma sensação realmente horrível. Um mal-estar físico, psicológico, que realmente me deixava desconfortável e ninguém me entendia já. Nem os meus filhos, já ninguém me entendia. E isso deixava-me frustrada, muito frustrada mesmo. Não estando muito bem, fui fazer uma viagem. Nessa viagem tive um pequeno desmaio, em que tive um acidente. Fui para o hospital e para a observação. Eu fiz um exame logo no hospital, em que eles disseram, inclusive
proibiu-me de conduzir e mandou-me procurar um neurologista. E eu procurei um neurologista em que os sintomas que eu tinha, eles achavam que eu tivesse com cancro ou aneurisma. Eu fiz todos os exames possíveis e imaginários, não acusou nada. Apenas acusava cansaço, muito cansaço, físico e psicológico. Então, o médico disse que, pronto, que além de uma depressão, já tinha chegado a um esgotamento. O meu organismo já estava mesmo num limite mesmo. Então, quando o neurologista me aconselhou a procurar um psiquiatra, eu decidi voltar para a igreja, porque eu já conhecia o trabalho da igreja. Então aí é que realmente eu comecei a ver a mudança e a transformação. Já não pensava em morrer, já conseguia resolver os problemas, já tinha alegria. É algo que não se explica, só se sente. Hoje eu estou bem, sou feliz e consigo resolver qualquer problema que venha. Eu hoje sinto-me bem comigo mesma, já não preciso de ter a atenção das outras pessoas para me sentir bem, tenho confiança em mim. Hoje eu tenho uma alegria imensa de viver e nunca mais penso em morrer. Isso não passa mais pela minha cabeça, pelo contrário. Só quero viver. Domingo é o primeiro dia da semana e tudo que é primeiro pertence a Deus. Principalmente numa Semana Santa, que significa separada. Semana Santa é semana separada para Deus. E por favor, não me leve a mal falar dessa forma. Eu sei que na Semana Santa nós temos, por exemplo, o feriado de Sexta-feira da Paixão. Há pessoas que aproveitam e tiram alguns dias, as crianças estão de férias, aproveitam e tiram férias nesta época. E há quem, na Semana Santa, vá passear, vá descansar, vá curtir isto, vá curtir aquilo. Mas eu pergunto, esta semana é para quem? Não é para Deus, ou não deveria ser para Deus? Não foi o nosso Senhor Jesus que morreu na cruz por nós? Ou você ainda é daqueles que pensa que Semana Santa é coelhinho de Páscoa, é amêndoas, é chocolate? Por amor de Deus, é Semana Santa. Separe um momento para buscar a Deus, se possível, todos os dias desta semana. E se não for possível pelo trabalho, por exemplo, então venha nos dias mais importantes. Por exemplo, hoje, domingo de Ramos, quarta-feira será o lavar dos pés. Jesus lavou os pés dos discípulos, nós estaremos lavando os seus pés na mesma fé. Sexta-feira da Paixão, beberemos do cálice da libertação, o sumo da uva que representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição com a Santa Ceia do Senhor, será uma semana de realização. Para quem aproveitar, aproveite, faça algo diferente para haver também resultados diferentes em sua vida. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A cada 40 segundos, uma pessoa termina com a própria vida. Todos os anos, o suicídio ceifa a vida a 800 mil pessoas. Os problemas, o desespero e a falta de alternativas levam muitas pessoas a encarar esta como a única opção. O que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido dito, que ajudas poderiam ter sido dadas para evitar tamanha tragédia. Linha SOS Espiritual, a palavra certa no momento de desespero. 21 836 8008.